Olá, estamos aqui para mais um podcast Negócios e Estratégias. O podcast que foi feito para você que empreende ou que deseja empreender, porque cada episódio nós temos muitos insights e muitas coisas boas para você colocar em prática ainda hoje no seu negócio. Nós temos a parceria e apoio da Loja Chile com os nossos looks, da Intuição Acessórios com estes lindos acessórios e também Hilda Pinheiro com cabelo e maquiagem. E hoje a nossa convidada especial, ela é uma pessoa que ama o que faz, que é advogada, empreendedora, uma empresária que está sempre buscando o autodesenvolvimento, porque ela não para. É todos os dias, quando eu vou falar com ela, ela está viajando para cá, viajando para lá, sempre em busca de muito conhecimento. Eu conheci ela faz muitos anos lá na minha pós-graduação e ela é Sandra Farias Moraes. Seja muito bem-vinda, Sandra. Eu que agradeço, muito o convite, Josi. É uma satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história. Isso é uma caminhada aí, bastante intensa, né? Como você colocou, eu amo o que faço. Então, estou aqui para conversar um pouquinho. Você me convidou, agradeço muito esse convite e vamos lá. Vamos lá, então. A Sandra está há 26 anos empreendendo. Hoje ela tem a empresa Mopar. Nos conta, Sandra, um pouquinho de como é que foi esse início. Bom, o meu início profissional, eu trabalhei 19 anos, com carteira assinada, né? Trabalhei 19 anos no meio de comunicação, onde foi a minha escola, na RBS. Iniciei na TV Bagé, depois fui transferido para a TV Uruguaiana. Então, assumi uma sucursal em São Borja, da RBS TV Uruguaiana, e depois fui gerente comercial da TV Uruguaiana. Foi assim, ó, um trabalho que me realizava, foi uma escola, aprendi muito, mas tomei uma decisão. Eu estava fazendo um pós-graduação, de marketing, e me despertou ter o meu próprio negócio. Foi bem difícil a tomada de decisão, até porque estava bem no meu trabalho, mas tomei a decisão de voltar para Bagé, retornar e montar uma empresa na área de consultoria. Fiz um curso de planejamento estratégico e trabalhei, né, estive, prestando serviço para Quadra Propaganda por um ano, antes de realmente abrir a empresa Mopar Assessoria, fazendo planejamento. E aí, assim, ó, foi um grande desafio, Josi, foi um grande desafio. Sair onde tu estás bem, tomar uma decisão, até porque eu tinha um sonho, né, de formar meus filhos, que eram todos pequenos, e o que poderia acontecer também desenvolvendo meu trabalho na RBS, mas eu ficaria limitado financeiramente. Então eu queria algo a mais. E foi assim que eu tomei a decisão. Não foi fácil no início, né? Porque começar do zero, com a vontade, mas eu tinha certeza absoluta que ia dar certo. E deu certo. Está dando certo. São 26 anos. Hoje já é o meu filho que está, o Joaquim Pedro, que está à frente da Mopar Assessoria. Eu tenho mais de uma empresa, eu tenho na área jurídica também, que eu tenho uma filha também na área jurídica. eh, Sou produtora cultural, mas sou jovem, estou assim no primeiro degrau de produtora cultural, aprendendo muito. Em todas as áreas a gente está sempre aprendendo, né? Sim. E nos conta, Sandra, qual foi os principais ou quais foram os principais obstáculos para essa migração da CLT para você empreender por conta própria? O que que foi mais difícil naquele início? O mais difícil foi financeiramente e prospectar cliente.
Porque financeiramente, porque está começando do zero, né? E prospectar, bom, quem vai querer, né? Os nossos, naquele momento era eu, mais eu. Depois é que foi buscando pessoas para ajudar a trabalhar na Mopar. Mas o difícil foi o financeiro e depois a prospecção de clientes. Mas eu iniciei com duas empresas, né, que eu tenho um carinho muito especial, que me deram a oportunidade. Sempre alguém dá uma oportunidade a alguém, né? Desde que a gente tenha a atitude, a vontade, né, de querer fazer diferente, né, a gente acaba encontrando no caminho pessoas que nos dão oportunidade, né? Oportunidade, que não sei se posso colocar, mas que foi o Peruso, o seu Lindo Honor e a Clori, foi quando eu iniciei em Bagé. Num outro mês eu iniciei em Livramento, que me deu uma oportunidade, até hoje eu atendo, 26 anos que eu atendo essa rede de depósito, Espigão. Então, eu me deram a oportunidade de fazer o planejamento, contribuir no planejamento estratégico da empresa. Então, ali começou. E depois um indicou para o outro. Uhum. Então depois foi se tornando mais fácil, mas o difícil foi financeiro e ter o primeiro cliente, o primeiro, o segundo. Uhum. Então, acho que fica aqui a dica, né, da Sandra, dessa parte do empreendedorismo, de não ter medo, né, porque vai surgir Uhum. pessoas que vão nos ajudar, e também buscar, né, é uma coisa que o empreendedor ele tem que estar sempre buscando oportunidades, né, não se abalar pelos primeiros nãos, né, tem que estar sempre buscando algo mais, que com certeza vai conseguir, né. O obstáculo, ele em todas as fases da nossa vida, ele existe, né? Tanto pessoal como profissional. E para quem quer empreender, tem obstáculo. Mas eu penso que o obstáculo é algo que impulsiona a gente para crescer. O obstáculo é um gatilho para a gente aprender. Uhum. A gente pegar o obstáculo com um aprendizado. Bom, é um obstáculo. De que maneira eu vou resolver? Eu sempre digo assim, ó, tem um obstáculo. Se a pessoa foca no obstáculo, ela vai ter outro. A Uhum. gente tem que focar na solução. Então, essa dica é fundamental, já anota, porque os clientes, com certeza, se bem atendidos, eles É, fazem toda a diferença e nos trazem maiores retornos, né? Do que muito marketing, muitas vezes, né? Porque ele fala por si só quando a gente tem um trabalho bom, né? perfeito. Até porque se tu faz uma entrega, se tu te propõe, tu ama aquilo que faz, o empresário ele vai te indicar o teu serviço. Então, tu tem uma dedicação, tu procura evoluir na ferramenta que tu estás aplicando, e essa ferramenta que a gente utiliza na empresa são ferramentas que foram desenvolvidas por a gente. Uhum. Então, a gente tem um sistema onde que se chama Crescendo Juntos. Por que o nome Crescendo Juntos? Porque nós crescemos com o cliente. O empresário, ele sempre está sinalizando melhoria para a Mopar. E nós agarramos com muita paixão essa melhoria. Então, por isso, o nosso sistema se chama Crescendo Juntos. E as ferramentas, elas são todas simplificadas. Porque como a gente tem muita experiência que percebe que por que que não evolui um planejamento estratégico dentro de uma empresa? Porque ele não é simplificado. Então, acaba ficando na gaveta. E a gente procura utilizar as ferramentas o mais simples possível, Hum. de um bom entendimento rápido. Claro, para colocação em prática de forma efetiva e rápida. Sandra, e quais foram as estratégias além da indicação de clientes que você considera essencial para que a sua empresa tivesse crescido e se desenvolvido ao longo desses anos? A estratégia é participar de entidades. Eu, seguida, entrei no Cobame,
né? Participei, eh, fui presidente do COBAMA, estive de presidente por 2 gestão. Essas gestões me trouxeram muito aprendizado, né, e contribuiu com o crescimento da empresa, né. Ah, e também eu entrei no programa, a empresa entrou no Programa Gaúcho da PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Esse programa, ele trouxe um alinhamento para a empresa nos nossos processos, né. Eram 8 critérios que a gente utiliza até hoje, que começa com critério liderança e o 8º é indicador, são métricas, são medidores, né. Eu sou uma apaixonada por programa de qualidade, onde que se trabalha a gestão de pessoas, que é o foco da nossa empresa, e gestão de processos, que a nossa empresa tem 2 pilares, que é a gestão de pessoas e gestão de processos. Então, o programa, o PGQP, ele contemplava esses 2 pilares. Então a gente mergulhou nesse programa, então participar de entidades, de programas que alavancam a nossa empresa, que nos sustente, e a troca, né, Josi? A troca é fundamental. Tá aí as entidades onde que a gente pode crescer uns com os outros, né? Então, isso que é fundamental. Então, acho que aqui, então, mais uma dica para vocês anotarem aí, a importância do network, né? E nós participamos, eu e a Sandra, de outro grupo que está se formando aqui na cidade também, né? Porque nós acreditamos que o network faz toda a diferença. Se nós não estivermos no meio de empresários, se nós não tivermos trocando experiências, nós acabamos que também não vamos conseguir novos clientes e nem estar conectados com o que está acontecendo no mundo dos negócios. As entidades, os grupos de classe, todos os grupos são importantes, né, Sandra, para que a gente esteja conectado com o que está acontecendo e também para um poder ajudar o outro, porque é assim que a gente acaba crescendo, né? Quando uma empresa entende que a outra não é concorrente, mas que uma ajudando a outra se chega mais longe. E é importante, Josi, essa troca, né? Porque às vezes tu tá com uma dificuldade em determinado processo dentro da tua organização. Tu conversando com um colega e como tu falou, é assim, ó, a gente não tem que ser concorrentes, né? A gente não tem. Eu sempre coloco o exemplo, eu e a Estelinha, porque a nossa empresa é muito semelhante, o nosso escopo da empresa é muito semelhante e nós somos grandes parceiras, né? E por quê? Porque a gente acaba trocando informações, né? Porque ela cresce, eu cresço, é importante a troca, o trabalho em grupo, para a gente ver o que que o outro está fazendo para poder não é copiar, mas e sim melhorar os processos, não é tu guardar informação para ti, é tu poder compartilhar, porque e é bem verdade, quando tu compartilha a informação, quando tu compartilha aquilo que tu conhece e que tu domina, eh, tu aprende mais. Com certeza. E até porque, mesmo que seja o mesmo conhecimento, cada uma vai aplicar de forma diferente conforme a essência da sua empresa, né? Não vai ser uma cópia. Até porque nos outros podcasts mesmo a gente já falou. Não adianta nós querermos copiar, botar uma padaria do lado da outra, porque não vai funcionar. O que funciona é a nossa essência, né? É o que tem por trás da Sandra, o que tem por trás da Josiane. É isso que realmente faz a diferença nos nossos negócios. O plágio não há necessidade, o conhecimento é o mesmo para todos, mas quando a gente entende que o conhecimento, quando nós trocamos informações para o crescimento, todos crescem juntos, né? Isso que é a essência, que eu sou apaixonada no empreendedorismo por causa disso, né? Eu acredito muito nesse processo. Eu também acredito muito. Acho que a Mopar está aí seus 26 anos em função de que da troca, porque se não fosse eh, trocar informações, se não fosse compartilhar dentro de entidades, de programas, eh, nós não estaríamos aí. Uhum. Então, de uma maneira simples, que a Mopar é de uma maneira
A essência é a simplicidade, mas que tem um conteúdo e um carinho, um respeito, uns pelos outros. Hum. E como você equilibra a vida pessoal e profissional? Porque essa mulher não para, ela vive viajando. Nos conta esse segredo. Esse segredo não tem muito segredo. É um pouco bagunçado, né. Eu sempre desde meus filhos praticamente nasceram na RBS, né. E a RBS sempre foi um trabalho muito dinâmico. Na empresa, na Mopar, também nós somos muito dinâmicos. Então, assim, é como há uma necessidade de busca de conhecimento, porque a nossa empresa tem como missão contribuir na empresa do outro para desenvolver as pessoas e a empresa. Então, a gente precisa estar sempre buscando conhecimento. Então, além de que a busca do conhecimento, além de que a gente trabalha em outras cidades. Então, para ter uma ideia, há 26 anos que todas as quartas eu estou em Santana do Livramento. Nós trabalhamos lá. Então, todas as sextas eu estou em Pelotas. Então, é um pouco e aí tem curso, e tem marido, e tem filho, e hoje eu estou com um filho que mora em Porto Alegre, mas eu uma filha que morava em Pelotas, então tem toda essa, logística ainda para fazer, né, dar apoio para os filhos, enfim. Então eu considero a minha vida, um pouco bagunçada, mas não é tão equilibrada como tem pessoas que têm, segunda é isso, eu sou bastante equilibrada, né, cumpridora de reuniões, de compromissos profissionais. Mas, em casa, a sorte, a minha felicidade, que eu tenho um marido muito parceiro, e os filhos também. Mas eu sou consciente que é um pouco bagunçado, entro correndo, saio correndo, é assim a minha vida. Uhum, Mas eu gosto, eu sou feliz. uhum. Então, mas faz 26 anos que eles fazem esse fluxo junto contigo e dá tudo certo, né? É, muito mais, porque dentro da RBS, né, que eu fiquei 19 anos, Ah, já. meu marido já era muito parceiro com as crianças pequenas, apesar que sempre tive pessoas, tive a babá dos meus filhos, assim, foi sempre uma mãe para as crianças, mas era toda uma função, e depois na escola também. Tu trabalha, leva no prezinho, vai, então é uma função, é um corre-corre. Mas deu tudo certo, meus filhos estão aí, né? Ó, para aquelas mães que acham que são ausentes, que estão ausentes, não se preocupem, eles se adaptam ao nosso fluxo, né? Se adaptam. E dá tudo certo no fim, Eles podem ficar tranquilos que vai dando tudo certo. E eles já crescem nesse meio, então para eles não é problema a mãe às vezes não estar, porque vai ter também a rede de apoio, desde que a mãe também esteja presente em com certeza. alguns momentos, sejam eles virtuais hoje em dia ou É, físicos, né? Claro que nada substitui a mãe, mas eu vejo que é um desafio para mim também, essa questão do estar junto, né? Porque nem sempre a gente está sim. presente, mas eles vão se adaptando e vão gostando dessa rotina também, né? Até coloco aqui uma evidência. Eu, quando estava em São Borja, eu viajava muito nas cidades vizinhas, né? Que era o meu trabalho, eu coordenava uma sucursal. E aí o Cícero, que é do meio, não queria estudar, estava no prezinho, estava bem complicado assim a situação. E eu fiquei assim, aquele momento, fiquei muito. Ele fugiu da escolinha e foi assim muito terrível para a gente. E nós fomos. Levamos ele até, ele estava muito rebelde, enfim. Aí levamos a Porto Alegre, foi numa especialista, numa psicopedagoga e tal, e aí lá eu disse: "Não, eu vou pedir demissão, vou ficar cuidando dos filhos". E o que que ela disse para mim? "Não faça isso, porque não adianta você ficar em casa brigando, repreendendo, que não vai resolver. Os minutos que você ficar com ele, fique com qualidade". Aquilo me marcou muito. Então, as mães que acham que vão ficar em casa para ficar com os filhos, elas ficam fazendo outras lidas, ficam não tendo paciência, às vezes, com os filhos, né? E
né, não tem qualidade. Então ela disse: "Não faça isso. Será que você vai ter qualidade, vai ficar todo o tempo com os seus filhos?" E Não. até porque Ela você não ia fez eu ser. refletir, e aí eu refleti. Ela disse: "Fique, né, faça o teu horário pequeno, mas faça com qualidade. Fique brincando com eles, vá passear com eles", e eu segui esse conselho, dessa especialista, né, e não me arrependo, e assim vai uma dica para as mães. Então ficar com o filho com qualidade. Ah, ficou 1 hora, mas com ele, com qualidade. Ah, levou na pracinha, brinque com ele com qualidade. Eu acho que isso é o principal, né, Sandra? A gente tem que entender que também não é nós ficando em casa que vamos resolver essa situação, até porque tem mães que adoram ficar em casa. Eu, por exemplo, e tu também não, né? Ah, ah, Então nós seríamos totalmente infelizes se nós tivéssemos essa rotina de casa. E eu acho que uma coisa que nós temos que olhar muito é essa questão: o que nos faz feliz? hum, Então nós somos felizes empreendendo. Então imagina o quanto os nossos filhos vão ser tristes também em ver as mães deles tristes. Então não é por aí deixando os seus sonhos de lado, e sim tendo, como disse a Sandra, tempo de qualidade para os filhos, que com certeza isso é o que vai ficar. O tempo que você teve com ele, as brincadeiras, os diferenciais que você criou. Porque muitas mães estão presentes, mães e pais, né? Presentes fisicamente, mas estão só no celular, por exemplo, ou não dão atenção, né? Então, a nossa dica aqui é o tempo de qualidade, né? e tá tudo bem, a mãe que Tudo quer bem, ficar eu acho que não tem nada errado, né, tá tudo bem. tá tudo Mas para bem. quem gosta de empreender Para ou quem quem gosta de trabalhar é, fora, tá tudo bem exatamente. também, né? Sandra, hoje, quais são as maiores dificuldades que você acha que os empreendedores têm, nós como empreendedores temos? Olha, a gente fica se questionando muito, né, tem vários fatores, né. Tem um fator hoje que está bem sendo discutido, que é a gestão de pessoas, né. Pessoas para reter o profissional, né. Eh, Hoje parece assim, tem algo acontecendo que a gente não consegue, mesmo eu que trabalho com gestão de pessoas, que circulo em outras empresas, que faço curso, a gente acaba discutindo sobre o comportamento hoje eh, da pessoa que está indo para o mercado. Ela está indo para o mercado sem qualificação, está indo para o mercado sem vontade de trabalhar. Então não se sabe o que está nesse ambiente. Então é um grande desafio hoje reter profissionais, é um grande já é um recrutar já é um grande desafio. Reter e você sabe mais do que eu, né. É, pois eu ia comentar, né? A cada 10 currículos que a gente seleciona, acaba que metade deles, muitas vezes, a gente já não consegue contato. E aí, daqueles 5 que a gente conseguiu contato, vai se marcar entrevista com 3. E às vezes aparece um ou 2 na entrevista. Ou seja, não há uma seleção, há uma seleção natural para os que são interessados. E eu acho que realmente essa é uma das maiores dificuldades que nós empresários temos, é termos pessoas qualificadas para todas as áreas. Hoje em dia eu digo que não é uma área Hum, específica, mas todas as áreas. Há muita dificuldade de contratação, porque as pessoas muitas vezes não querem se comprometer com o básico ali, né. Então a gente tem muitas pessoas que querem ganhar, mas não tem o é, comprometimento para fazer, executar o seu trabalho ali a contento, buscar uma qualificação. Então eu acho que todos os empresários, vários aqui já estiveram e nós falamos sobre isso, a dificuldade em recrutar pessoas que queiram estar na empresa e que que permaneçam na que empresa, está cada reter. vez mais difícil, né. É, porque as pessoas por qualquer obstáculo que tem no trabalho, na empresa, ele está dizendo: "Tchau, tô indo, eu não venho mais", ou quando ligo: "Ó, não quero mais", né. Tá sendo muito fácil. Claro que tem exceções, né, Jorge, tem Sim. profissionais,
comprometido, não é uma regra, né, é uma coisa que está assim, mas é uma preocupação muito grande. Eu que estou com 68 anos, acompanho um bom tempo o mercado, eh, esse fator, assim, é bem preocupante, porque, eh, a pessoa começa a trabalhar, tu pensa, ela e ela tem um perfil, ela tem sabe, tu vê assim: "Bah, ó, tem um bom perfil", mas um momento que um obstáculo acontece, deu. Ou até mesmo, alguém ofertou R$ 50 a mais, ele está indo por aquele, mesmo que daqui 2, 3 meses ele pede para voltar. Hum, Então esse é um grande desafio. Outro desafio é a incerteza econômica. hum. Né, que aí a gente está passando, eu diria assim, com uma situação bem delicada, em função de suba, de juros, que não é a minha área, mas a gente vê que tem um impacto muito grande nos nossos negócios. Hum. E inclusive empresas de pessoas, de empresários com conceitos, pessoas que tenham seus valores, né, acabam fechando as suas empresas. Isso deixa a gente bastante triste, porque em função da própria economia, da da política, são fatores que, são externo da nossa empresa, mas que afeta direto e acaba às vezes é triste quando tu vê uma empresa em função às vezes não é só da gestão, mas ela não consegue fazer a gestão em função de fatores econômicos. E hoje essa questão da alta da Selic, ela impacta diretamente o bolso das empresas, porque ela torna linhas de crédito mais altas, né? Porque ela inviabiliza muitos negócios e o crescimento do mercado como um todo, né? Então, hoje os altos custos de toda a cadeia alimentar e produtiva é muito alto. E aí reduz muito as margens, como você disse, né? Acaba muitas vezes que o empresário não tem, a margem está muito curta e ele tem que fechar a empresa, né. Então, com certeza esse fator econômico ele afeta diretamente a as empresas no Brasil inteiro, né. E tem um outro aspecto que é um aspecto bom, mas é um grande desafio, que é a tecnologia, né. Uhum. Nós, não tem volta, eu acho que é um facilitador, né, são ferramentas aí, eh, fantásticas para alavancar os negócios, mas ela impacta num sentido não é impacta, impacta positivamente, mas é um desafio para o empreendedor, principalmente para as empresas mais tradicionais. Uhum. Eu acho que hoje nós não vivemos mais sem as redes sociais, né? E a gente ainda vê aqui, pelo menos, não sei como é que é a tua visão nas outras cidades, mas aqui nós temos muitos empresários ainda que não estão adeptos às redes, né? E como é que tu vê isso fora daqui? Ela tem maior adesão ou o público daqui que é mais Não, é geral, é é geral? geral, é geral. Os empresários mais antigos, eles têm, né, essa dificuldade em Tem. aderir às redes sociais, né? Eles não acreditam, né, que vai impactar no negócio dele, mas o negócio dele, às vezes, a gente vê, ah, que está ficando para trás. Se Uhum, não tu consegue imaginar hoje, eu quando comecei a dar consultoria, as empresas não tinham computador. Ah, mas uma empresa tinha 2, 3 computadores, né. uhum, Tu consegue imaginar hoje um setor sem um computador, sem a tecnologia ali, sem aquela ferramenta para facilitar o trabalho? não adianta. E você sabe muito mais do que eu, imagina, tu pega assim, ó, hoje, e tem o e-social, tá tudo no sistema, Uhum. né, Tudo integrado, né, não tem. integrado. A A contabilidade hoje é 100% digital, né, não tem mais como um escritório de contabilidade ainda pensar em termos de papéis. Hoje é tudo digital. E se nós não nos atualizarmos, daqui a pouco tá pagando multa, né, Isso. então não adianta. É necessário cada vez mais nós estarmos, eh
do lado da tecnologia, né? Porque, como você disse, é inevitável. Só que ontem, por exemplo, me aconteceu um fato, e vou relatar aqui, porque eu acho que é importante também em relação a essa questão da tecnologia. Eu vi um anúncio patrocinado de um lugar para um almoço. E eu fiz adesão por ali. Mas não paguei, porque eu achei estranho aquela questão, porque não tinha limitador, era um valor acessível e tudo, e não tinha limitador. E eu disse pro meu esposo: não, vamos lá, porque eu tô achando que não vai dar certo isso. Quando nós chegamos lá, realmente ele vendeu além da conta, porque ele botou um patrocinado e não botou limite, e nós chegamos lá, não tinha o almoço. E aí ele ficou perdido naquela situação que ele não sabia como reagir. Então, esse cuidado com as redes sociais também é importante. Se nós fizermos um patrocinado, se nós fizermos uma divulgação, nós temos que ter cuidado com a Sim. proporção que ela toma, porque é muito rápido. A gente faz às vezes, isso aqui não vai dar tal alcance. Às vezes a gente faz um vídeo e tem um alcance muito grande e acaba comprometendo a condição da empresa produzir. Né? Então, assim como ela traz o lado bom da facilidade do alcance, ela também traz a dificuldade se não houver uma boa gestão Gestão. dessa quantidade de produção, o que acaba muitas vezes a empresa se queimando e muitas vezes o cliente não retorna, que foi o meu caso, né? Eu tinha programado um almoço para 4 pessoas e não tive o que fazer, então ali eu já não retorno. Então, Sim. o cuidado com o cliente é muito grande, É. né? Até mesmo nessas questões digitais. Não utilizar essas ferramentas como deveria, vamos dizer assim, Sim. acaba comprometendo o nome da empresa. Tu sabe que a semana passada, na Fiergs, eu participei de uma 4 palestras lá na Fiergs do NR1, que tá e realmente todos eles com um conhecimento bem vasto de Brasília, né, que disponibilizaram essa palestra lá no auditório, estava lotado. E uma das palestrantes disse assim, ó, eu trouxe vários anúncios que está saindo na internet oferecendo os serviços, né? Que em maio entraria, não sei se vai entrar ou não, porque eles estavam tentando negociar, mas o foco da NR é um foco muito em cima das pessoas. E ela fez umas colocações dizendo assim o absurdo que está sendo ofertado na internet errado, né? Porque de uma maneira totalmente distorcida da NR. Hum. E é bem verdade, porque estava com foco em cima e o empresário apavorado. Então, o próprio empresário estava, como vou fazer, né? O que vai ser agora, né? Então, estava assim, ó, lá o auditório estava lotado pela preocupação. E ela colocou, voltando para a internet, ela colocou, se fosse algo, tu vê que estão explorando, estão colocando coisas erradas, dando curso, dando isso, dando aquilo de uma maneira totalmente distorcida. E agora, se fosse para o lado positivo, garanto que não teria tanto anúncio. O que teve, estava de anúncio, agora tiraram um pouco, mas ainda tem. Uhum. E ela colocou, e todos, assim, ó, ela colocou acho que uns 4, 5 uma postagem que ela pegou da internet de pessoas assim colocando e ela não teve assim, ó, tá aqui, ó, isso aqui não é, né? Nós não estamos, nós não disponibilizamos, inclusive, um regulamento que Uhum. nem autorizado está. Imagina. Então, aí o poder da internet, o Uhum. poder das redes sociais. E o quanto nós, empresários, temos que ficar Atentos atentos. para o consumir de uma maneira, verificar realmente o que é. Então Uhum. aí que tá. Então é um grande desafio. Então
essa incerteza econômica, gestão de pessoas e a tecnologia, para mim, são os 3, assim, grandes desafios na vida do empreendedor, em Uhum. todas as nossas vidas. Com certeza. E Sandra, qual conselho tu daria para quem quer começar a empreender? Hã, a pessoa tem que descobrir o seu nicho, Uhum, aquilo que vai lhe fazer feliz, que há pouco você colocou. Então a pessoa, bom, descobrir algo que ela possa fazer e que lhe vai dar prazer e colocar amor e fé. hum, Pode começar do zero, mas se tu ama aquilo que tu faz, tu buscou prestar um serviço ou trabalhar no varejo, naquilo que tu gosta. E claro, tem que existir, não adianta eu gostar, ter paixão e não ter consumo, né? claro. Então, pesquisar, entender aquilo que eu gosto, eu vou ter, alguém vai consumir, não tem como dar errado. Se tu ama o que faz, encontrou algo que tu possa oferecer e tu tem mercado que vai te acolher, mercado que vai consumir, não tem como dar errado. Não Então tem. são 2 pontas, é o equilíbrio entre o que eu gosto e se eu tenho mercado para consumir, o Hum, que eu vou colocar no mercado. muito bem. E que livro ou curso ou pessoa que te influenciou positivamente nessa jornada empreendedora, que faça essa mulher apaixonada pelo empreendedorismo também? Livro tem diversos, né, mas eu gosto muito aquele que a habilidade influencia pessoas, é um livro bem curtinho, poucas páginas, mas que tem uma essência muito grande como influenciar pessoas. Mas tem vários livros, até qualquer tema que tu vai fazer, tu vai ter que tu vai abordar numa empresa, ou vai falar sobre comunicação, tem que estudar, vai falar sobre avaliação de desempenho, pesquisa de clima, ambiente, enfim, né? Eh, Principalmente a comunicação, que é também um grande desafio para todas as empresas, né. Eu participo, porque ler é um desafio, né, Josi. É um desafio. Ter uma persistência na leitura, por mais a gente precisa da leitura, vai ali, compra, eu compro muito livros, né. Ah, eu vejo assim, ó, que a pessoa tem que ler por gostar, mas também tem que ler por necessidade. Então, a leitura tem que fazer parte do empreendedor. Eu participo de um clube de leitura em Pelotas, que é os meus 20 minutinhos, né, com a Paula Blas, que ela é uma jornalista, criou esse grupo, né, de Clube da Leitura, que tem sido fantástico, porque ela dá um livro por mês, a gente tem que ler aquele livro, devorar o livro, e numa vez, a última quinta do mês, nós se reúne presencialmente para debater aquele livro. O que que aquele autor, né, com aquela ah, dinâmica daquele livro, o que que ela contribuiu na minha vida pessoal ou profissional. Então, eu fui participar desse grupo, até para ter criar também mais o hábito da leitura, tá. Uhum. Então a leitura para mim, acho que tem que fazer parte da vida de qualquer ser humano, né, seja qual for o livro, enfim. Com relação a pessoas que me influenciaram na minha vida profissional e pessoal, né, eu sempre cito meu pai, né, em primeiro lugar, né? O meu pai, que foi um grande incentivador da minha caminhada, de estudante. Ele tinha um orgulho quando eu chegava da faculdade, assim, aquilo, né? Ele dizia, ah, o que mesmo? É direito que ele está fazendo e tal. Então, ele me incentivava muito. E o meu pai era um grande vendedor, né? Então, eu tenho comigo o alvará dele de vendas. Eu acho que foi uma pessoa que vender é uma arte.
Ele dizia já para mim que vender, todos os dias a gente está se vendendo, e aí todos os dias nós estamos nos vendendo, né? Uhum. Uma outra pessoa que teve uma influência muito grande na minha vida profissional, eu acho que assim, ó, é a pessoa que me ensinou a ser profissional, que foi o primeiro gerente da RBS aqui em Bagé, seu Marcos Proves, da qual dia 21 agora de abril eu fui visitá-lo em Porto Alegre, né? Fazia um bom tempo que ele convidava, foi para mim muita emoção, tanto para mim como para ele. Os filhos estavam esperando, então o que que ele influenciou? Ele era muito exigente, né? Então eu fazia toda a, a sinopse toda do que ia para o ar e tinha que trazer na Polícia Federal, que tinha que ser carimbado. Toda a censura vinha para a Polícia Federal. Então era eu que datilografava tudo e ele assinava e eu vinha pegar do delegado a liberação para ir para o ar, qualquer coisa. Antigamente era assim, né? E não podia ter uma rasura. Então, às vezes, eu queria, assim, ele mandava fazer tudo de novo, né? Então, era um. Ele, assim, por dia tinha no mínimo uns 15 ofícios para fazer. E era tudo muito, tinha que ser muito rápido. Então, ele me ensinou muito, me relacionar com as pessoas, que é fundamental. Então, ele assim, foi um grande influenciador. E outra pessoa que, do lado humano, o lado assim, também do grau de exigência, mas o lado humano, que acho que exigir do funcionário, exigir de quem presta um serviço para ti é fundamental. Quando tu exige com amor, com carinho, que é o seu Geraldo Steive, que é o dono hoje já falecido, né, que é o dono dos Poços Espigão, né, que aqui a gente tem um dos filhos dele, que é Baluarte, né, Uhum. o Flávio. Então foi uma pessoa que eu tenho ele como muita referência humana, Uhum. muito. Ele praticava muito bem e não era para dizer. Uhum. Isso para mim, assim, era tudo. E, inclusive aqui em Bagé, ele doou muitas coisas, mas não era para dizer que era ele. Sim. Isso tem um valor muito grande, né? Uhum. Então, são pessoas. E outra pessoa da qual eu participei 5 anos do conselho, né, do PGGP, da qual o presidente do conselho era o Dr. Jorge Gerdau, foram 5 anos de convivência com ele. Então, um empreendedor, um visionário, que muito prático. Ele era muito assim, ó, humano, rápido, muito rápido no pensamento e continua com toda essa idade dele. Então, a velocidade do qual ele respondia com tranquilidade, mas era muito veloz. Uhum. Então, são pessoas que faz tu pensar, um pouquinho de cada um, eu posso pegar um pouquinho e ser melhor. Que linda essa história, adorei. Então, nos encaminhamos para o final, Sandra. Adorei conversar contigo. Uma história maravilhosa, né? Desses 68 anos. Olha quanta coisa aí cada um de vocês que está nos ouvindo vai poder pegar um pouquinho da Sandra e colocar aí no seu dia a dia, que já vai ser um grande ganho. Muito obrigada por ter aceito a nossa conversa aqui, né? E com certeza os nossos ouvintes aí vão ter muitos insights aí para colocar em prática. Sandra, antes de nós finalizarmos, quais as redes sociais, onde o pessoal te encontra, onde encontra a Mopar? A Mopar tem sua sede, da qual eu nunca fico, né? Mas na Caetano Gonçalves 1654, tá? As redes sociais é Instagram, nós temos o site www.moparassessoria.com.br, né? Tem um pouquinho da nossa história ali. A gente tem os informes, tem no nosso site bem simplificado, consegue ver um pouquinho do que a gente faz. Aí tem ali, crescendo juntos, está o nosso sistema, né? O esqueleto, o fluxo do nosso sistema. Mas é isso, eu também, assim, foi uma satisfação, muito obrigada pelo convite. Todos nós temos histórias, né?
Todos nós temos obstáculos, todos nós temos coisas boas para compartilhar e e você também. Cada um tem algo para doar um pouquinho para o outro, né. Com certeza. Com um pouquinho de cada um, nós vamos fazendo aqui o nosso podcast Negócios e Estratégias, que foi uma parceria das lojas Chile, Intuição Acessórios e Hilda Pinheiro Estética.